Sejam bem-vindos, corajosos. Hoje vamos contar duas histórias assustadoras. Estão preparados? Mas primeiro, para dar uma força, se inscrevam no canal, deixem um like ou um comentário para ajudar. Muito obrigado. Vamos para o vídeo. Meu nome é Mauro, sou de São Paulo e passei a maior parte da minha vida na estrada, cruzando o Brasil de ponta a ponta com o meu caminhão. Quando me aposentei, decidi me mudar para uma cidade pequena no Nordeste, em busca de um ritmo de vida mais tranquilo. Continuava fazendo algumas viagens longas pela região, mais por paixão do que por necessidade. Porém, uma dessas viagens me levou a vivenciar um terror que jamais esquecerei. Era uma tarde quente e ensolarada quando saí de casa, rumo a uma entrega em uma cidade remota. A viagem estava tranquila, até que meu caminhão começou a dar sinais de problemas. O motor começou a fazer um barulho estranho e eu sabia que precisava parar e verificar. Por sorte, avistei uma pequena cidade à beira-mar ao longe e decidi que era melhor tentar chegar até lá antes que o caminhão parasse de vez. Ao entrar na cidade, fui recebido por olhares curiosos. As pessoas pareciam amigáveis, mas havia algo estranho no ar, uma sensação de desconforto que eu não conseguia identificar. Encontrei uma oficina mecânica e expliquei a situação ao dono, um homem de meia-idade chamado Seu Jorge. Ele disse que poderia consertar o caminhão, mas levaria algumas horas. Sem ter outra opção, decidi explorar a cidade enquanto esperava. A cidade era pequena, com ruas de paralelepípedos e casas antigas. Parecia um lugar parado no tempo, mas o que mais me chamou a atenção foi uma grande casa no topo de uma colina, um pouco afastada do centro. Resolvi caminhar até lá para ver mais de perto. Quando me aproximei, uma mulher idosa apareceu na varanda. Ela sorriu e acenou para mim. "Boa tarde, senhor. Está perdido?" Perguntou com um sotaque carregado. Expliquei que meu caminhão estava sendo consertado e que estava apenas explorando a cidade. Ela me convidou para entrar e descansar enquanto esperava. Aceitei o convite, achando que seria uma boa oportunidade para conhecer mais sobre o lugar. A casa era grande e antiga, cheia de móveis de madeira escura, e cheirava a mofo. A mulher, Dona Iracema, me ofereceu um copo de água e começou a contar histórias sobre a cidade e sua família. Ela vivia ali com seus 2 filhos adultos, Paulo e Ana, que logo apareceram para me cumprimentar. Eles pareciam acolhedores, mas havia algo inquietante em seus olhares. Dona Iracema insistiu para que eu ficasse para o jantar, e, relutante, aceitei. Quando a noite caiu, a atmosfera na casa mudou. As sombras nas paredes pareciam se mover por conta própria, e o ar ficou pesado. Durante o jantar, Paulo e Ana quase não falaram, apenas me observavam enquanto eu comia. Após o jantar, Dona Iracema me levou a um quarto no andar de cima para passar a noite. Agradeci a hospitalidade, mas comecei a me sentir cada vez mais desconfortável. No meio da noite, acordei com um som estranho vindo do andar de baixo, como se alguém estivesse arrastando algo pesado pelo chão. Levantei-me e abri a porta do quarto, tentando não fazer barulho. Desci as escadas lentamente e segui o som até uma porta no final do corredor. Quando a abri, fui recebido por uma visão aterrorizante. Paulo e Ana estavam arrastando um corpo pelo chão, enquanto Dona Iracema murmurava palavras estranhas, como se estivesse em transe. O corpo parecia sem vida e havia manchas de sangue no chão. Senti um calafrio percorrer minha espinha e tentei recuar silenciosamente, mas a porta rangeu, atraindo a atenção de Paulo. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ele com uma voz baixa e ameaçadora. Sem pensar 2 vezes, corri de volta para o quarto, trancando a porta atrás de mim. Peguei meu celular e tentei ligar para a polícia, mas não havia sinal. Passei o resto da noite acordado,
ouvindo passos e sussurros do lado de fora da porta. Quando a manhã finalmente chegou, ouvi Dona Iracema me chamando para o café da manhã. Respirei fundo e abri a porta, fingindo que nada havia acontecido. Desci as escadas, tentando parecer calmo, mas meu coração batia acelerado. Quando cheguei à cozinha, Dona Iracema sorriu para mim, como se tudo estivesse normal. Paulo e Ana estavam lá também, com olhares penetrantes. "Espero que tenha dormido bem, Sr. Mauro", disse Dona Iracema. Eu apenas acenei com a cabeça, sem conseguir encontrar palavras. Após o café, agradeci a hospitalidade e disse que precisava verificar o conserto do meu caminhão. Dona Iracema me acompanhou até a porta e me deu um sorriso perturbador. "Volte sempre que quiser, querido. Nossa casa está sempre aberta para você." Saí rapidamente da casa e fui direto para a oficina. Seu Jorge estava terminando o concerto e, ao me ver, perguntou se eu estava bem. Contei a ele sobre a noite anterior e ele ficou visivelmente preocupado. "Você teve sorte de sair de lá vivo", disse ele. "Aquela família é conhecida por suas práticas estranhas. Muitos que entram naquela casa nunca mais são vistos." Paguei pelo concerto, subi no caminhão e saí da cidade o mais rápido que pude. Enquanto dirigia de volta para casa, não conseguia tirar da cabeça a imagem do corpo sendo arrastado pelo chão. Achei que o pior havia passado quando finalmente avistei a entrada para a estrada principal. No entanto, à medida que acelerava, notei pelo retrovisor um carro antigo me seguindo. Tentei me acalmar, pensando que poderia ser apenas coincidência. No entanto, à medida que os quilômetros passavam, o carro continuava na minha cola. Aumentei a velocidade, mas o carro antigo também acelerou. Comecei a sentir um pânico crescente. Era o mesmo carro que estava estacionado em frente à casa de Dona Iracema. Os faróis piscavam de forma ameaçadora e eu podia ver Paulo ao volante com um olhar de pura malevolência. Tentei despistá-los entrando em estradas secundárias, mas eles continuavam a me perseguir incansavelmente. Meu coração estava disparado e o suor escorria pelo meu rosto. Foi uma perseguição aterrorizante que parecia não ter fim. Finalmente, depois de horas de agonia, consegui entrar em uma estrada movimentada. Naquela estrada movimentada, Paulo parecia determinado a não me deixar ir. Ele emparelhou o carro ao lado do meu caminhão e tentou me forçar para fora da pista. Foi um jogo de vida ou morte. Eu sabia que, se perdesse o controle, poderia ser o fim. Com uma manobra arriscada, acelerei ao máximo, jogando meu caminhão para a frente e fechando a passagem de Paulo. O carro antigo tentou me seguir, mas Paulo perdeu o controle e saiu da estrada, capotando várias vezes antes de parar em um campo ao lado. A visão do carro se despedaçando ainda está gravada em minha mente. Continuei dirigindo, com o coração ainda batendo descontroladamente até chegar a uma delegacia na cidade mais próxima. Relatei o ocorrido à polícia, mas ao retornarmos ao local do acidente, o carro estava vazio. Paulo e qualquer evidência de sua presença haviam desaparecido. Os policiais fizeram buscas, mas nada encontraram. Quando finalmente cheguei em casa, percebi o quanto tudo isso havia me afetado. Decidi que não faria mais nenhuma viagem. Me aposentei do caminhão e vivo em constante estado de alerta, sempre olhando por sobre o ombro. Meu nome é Juan, tenho 24 anos e sou caminhoneiro no México. Comecei a dirigir caminhões recentemente, pois meu sonho é comprar um carro próprio. Nunca imaginei que enfrentaria situações tão assustadoras na estrada, mas uma noite mudou tudo para mim. Era uma noite escura e fria, e eu estava fazendo uma entrega para uma cidade distante. Parei em um posto de gasolina para reabastecer e pegar algo para comer. Estava cansado e distraído, e ao manobrar meu caminhão, acabei arranhando levemente o caminhão ao lado. Desci imediatamente para ver o estrago e pedir desculpas, mas não vi ninguém por perto. Enquanto eu examinava o arranhão,
um homem alto e corpulento apareceu, furioso. Ele começou a gritar comigo, dizendo que eu tinha danificado seu caminhão. Pedi desculpas repetidamente e ofereci pagar pelo conserto, mas ele não queria ouvir. Seus olhos brilhavam com uma raiva incompreensível. Sentindo a tensão aumentar, decidi sair dali o mais rápido possível. Voltei para meu caminhão e continuei a viagem, mas logo percebi que o homem estava me seguindo. No início, achei que era coincidência, mas depois de várias horas de perseguição, ficou claro que ele não iria desistir. Cada vez que olhava pelo retrovisor, lá estava ele, com os faróis altos, quase cegando minha visão. Tentei acelerar e mudar de rota, mas ele me seguia de perto, como uma sombra. O medo começou a tomar conta de mim. A estrada estava deserta e não havia sinal de civilização por quilômetros. A sensação de estar sendo caçado era insuportável. De repente, ele começou a jogar o caminhão contra o meu, tentando me forçar a sair da estrada. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia explodir. Tentei manter a calma e controlar o caminhão, mas ele era implacável. Em um momento de desespero, decidi entrar em uma estrada de terra, na esperança de despistá-lo. A estrada era estreita e cheia de curvas, e eu mal conseguia enxergar por causa da poeira levantada. Mas ele ainda estava lá, implacável. Foi então que vi uma pequena cabana abandonada à beira da estrada. Sem pensar duas vezes, desviei o caminhão e me escondi atrás da cabana, apagando todas as luzes. Esperei em silêncio, ouvindo o som do meu próprio coração. Os faróis do caminhão perseguidor passaram lentamente pela estrada, iluminando a cabana. Prendi a respiração, torcendo para que ele não me encontrasse. Após o que pareceram horas, os faróis se afastaram e o som do motor desapareceu na distância. Abracei o volante, tentando acalmar meus nervos. Esperei mais alguns minutos antes de ligar o caminhão e voltar à estrada principal. Consegui chegar ao meu destino, mas a experiência me deixou profundamente abalado. Na manhã seguinte, fui à polícia e contei o que havia acontecido. Eles me disseram que aquele homem era um caminhoneiro conhecido por seu comportamento violento e que já havia causado problemas antes. Infelizmente, ele ainda estava foragido. Desde então, sou muito mais cauteloso na estrada. Aprendi da maneira mais difícil que nem todos que encontramos são de confiança. A estrada pode ser um lugar perigoso e pequenos incidentes podem rapidamente se transformar em pesadelos. Quando finalmente cheguei em casa, achava que o pesadelo tinha acabado. Entrei, ansioso para contar tudo à minha esposa e tentar esquecer a noite terrível que passei. Para minha surpresa, encontrei a porta destrancada. Entrei e percebi que havia alguém sentado à mesa de jantar com minha esposa. Meu coração gelou quando vi quem era. Era o caminhoneiro que me perseguira durante a noite. Ele estava sentado calmamente, sorrindo para mim enquanto minha esposa servia café. "Ah, Juan, você chegou", disse ela, sem perceber a tensão no ar. "Seu amigo disse que vocês se encontraram na estrada." O caminhoneiro levantou-se lentamente, ainda com aquele sorriso perturbador no rosto. "Sim, Juan, tivemos um pequeno desentendimento, mas agora está tudo resolvido", disse ele, seus olhos brilhando com uma malícia assustadora. "Acabei de jantar com sua esposa, e quanto ao arranhão que você fez no meu caminhão, está perdoado." Ele deu um passo em minha direção e sussurrou: "Cuidado com quem você encontra na estrada, amigo." Com um último olhar psicopata, ele se virou e saiu da casa, deixando-me paralisado de medo. Minha esposa olhou para mim, confusa, enquanto eu tentava processar o que acabara de acontecer. Desde aquele dia, nunca mais o vi. Mas o medo e a desconfiança nunca desapareceram. A estrada pode ser um lugar traiçoeiro,